Bom dia, meus amores. Sextou? Vamos para a nossa aula de arte, livro 2, unidade 7. Nós vamos, nesta unidade, falar dos movimentos das artes, tá? Então, aqui nós temos na página 6 e na página 7 dois quadros. Esse primeiro que está aqui é de Edvar Munch, chama Ansiedade, tá? A gente pode observar as feições, né? Ansiedade. Aqui, o outro que está na página 7, Natureza Morta com Uvas, Clarineta e Leque, é o nome da obra. O que eu sei? De qual das obras apresentadas você mais gostou? Por quê? Observando as duas, você gostou mais de qual? Observando as imagens, as cores, né? Que semelhanças e diferenças você consegue observar nas imagens? Você consegue observar semelhanças e diferenças? Ou não? Se você tivesse que dar um nome para o tipo de arte de cada uma das obras, qual seria esse nome? Ou você deixaria o mesmo nome? Página 8, Ideias em construção. Mudanças e movimentos. Um movimento acontece quando alguém ou alguma coisa se move, ou seja, quando há mudança de posições ou quando alguém ou algo sai de um lugar e passa a ocupar outro espaço. De qualquer forma, o movimento tem relação com mudanças, né? Por uma coisa mudar, ela tem que passar por uma transformação. Nesta unidade, estudaremos alguns movimentos artísticos. Mas como a arte se move? Na realidade, veremos que os movimentos artísticos têm a ver com mudanças de ideias. Olha que legal. Então, conforme foram mudando as ideias, foram surgindo novos movimentos artísticos. Para que possamos entender por que esses movimentos artísticos aconteceram, faremos uma breve análise da história da arte e verificaremos as mudanças ocorridas com a chegada da arte moderna, em meados do século XIX. Veja a seguir como alguns artistas representaram a figura humana ao longo dos tempos. Olha que legal, vamos ver essa transformação. Aqui na página 9, vocês podem ir acompanhando através da setinha como foi mudando a representação humana pelos artistas, tá? Conforme foram se passando os anos, né? A transformação da figura humana na arte. A primeira estátua apresentada no esquema anterior foi feita há mais de 3.000 anos. A última foi feita em 1947, recente, né? Que mudanças podem ser observadas da primeira até a última obra em relação à representação do corpo humano? Explique sua opinião para a turma. Então, vocês, como nós não estamos, né, juntos, eu quero que vocês observem aí como você acha que foi mudando, né, a representação humana. Muitos séculos se passaram até que mudanças reais na representação do corpo humano pudessem acontecer na arte de forma significativa. Você imagina por que isso aconteceu? Iremos estudar sobre isso na próxima sessão. Vamos lá? O que eu quero que vocês se atentem aqui é que, desde essa arte egípcia aqui, né, essa primeira, nós podemos observar os braços, né, os músculos, tanto nessa quanto nesta segunda e nesta terceira. Nesta última aqui, que já é uma arte moderna, né, ela está totalmente diferente do que a gente vê nas outras. Por quê? Teve um movimento da arte, né, foi uma mudança, que nesse caso teve quebra de conceitos, de idealizações, desculpa, regras da arte tradicional, né? Então, novos padrões artísticos surgiram. Então, eles não tiveram a preocupação daquela representação da figura como era até então. Vamos ler juntos, então, na página 10, Construindo Conhecimentos, a Nova Vida nas Cidades.
As cidades passaram por várias mudanças durante o século XIX. Naquela época, as indústrias começaram a surgir e mais fábricas foram inauguradas nas cidades. Essas mudanças atraíram cada vez mais pessoas que mudavam para as cidades em busca de dinheiro e de uma vida melhor. Com essa nova era industrial, apareceram novas tecnologias, como os trens, os automóveis e a fotografia. Antes do século XIX, as pessoas se locomoviam de cavalo ou de charrete. Com essas mudanças, elas passaram a usar trens ou carros. Também antes desse século, conforme vimos no terceiro ano, elas tinham que passar horas posando para o pintor para ter um retrato delas. Já pensou? Ao invés de tirar a foto que a gente tira em segundos, né? Ficavam horas para o pintor fazer um retrato. Com o desenvolvimento da fotografia, elas puderam ter uma foto registrada de forma menos demorada. Essas grandes mudanças aconteceram em uma velocidade muito grande e a arte acompanhou esse ritmo acelerado. Tais mudanças resultaram no começo do que seria a grande revolução dos movimentos artísticos. Esses movimentos, como veremos adiante, foram uma reação ao que os artistas viam acontecer no mundo à sua volta. No século XX, por exemplo, aconteceram as duas grandes guerras mundiais, que afetaram principalmente a Europa, local onde a maioria dos movimentos artísticos aconteceu. Diante de todos esses acontecimentos, os artistas notaram que a arte podia ser diferente. Além disso, eles perceberam que não pensavam dessa maneira individualmente. Foi a partir daí que começaram os diversos movimentos artísticos. Nós vamos ver depois na próxima aula, tem vários movimentos, cada um com o seu nome e a sua característica. Lá na página 11 nós temos os movimentos artísticos. Como já vimos, movimento tem a ver com mudanças. O movimento artístico, portanto, os movimentos artísticos, portanto, estão relacionados a mudanças na arte, no modo de se fazer, de se relacionar e de interagir com objetos artísticos. Por isso, considera-se um movimento artístico um agrupamento de pessoas que têm alguma relação com a arte por um certo período de tempo, que pensam de forma semelhante e que querem criar arte baseando-se nesses objetivos comuns, dando origem a algo novo. Então, veja só, né? O movimento artístico, ele reúne várias pessoas no mesmo tempo, que elas têm os mesmos objetivos, que elas pensam da mesma maneira para criar algo novo, tá? Então, foram assim que surgiram os movimentos artísticos, através de ideais comuns naquele momento. Esses movimentos artísticos, especialmente do século XX, aconteceram por razões diferentes e com objetivos distintos. Distintos também é diferente, o que nos ajuda a separar um do outro. Muitos desses movimentos deram nomes a si mesmos e escreveram documentos nos quais esclareciam suas ideias e diziam quais eram seus objetivos, que eram os chamados manifestos. Aqui embaixo nós temos a explicação do que é manifesto. É um documento escrito que expõe ideias sobre um determinado assunto, tentando muitas vezes convencer as pessoas de que os argumentos expostos nele estão corretos. Outros grupos se uniam em torno de uma forma de criar em comum e outras pessoas que os observavam davam nomes a eles. Para finalizar essa parte, na página 12. Nessa época em que a quantidade de movimentos era muito grande, a história da arte ficou conhecida como a Era dos Ismos, pois os nomes dos grupos terminavam com ismo, como impressionismo, expressionismo, cubismo, futurismo e surrealismo, cujas características veremos mais adiante. Alguns artistas se identificaram com mais de um movimento. Outros, apesar de suas criações apresentarem características de um ou outro grupo, não participaram formalmente de nenhum, mas foram influenciados por eles. A seguir,
Estudaremos um pouco de cada um desses movimentos citados, a fim de entendermos não somente os aspectos visuais de suas obras, mas também quais foram as ideias que cada um trazia. Então, nós vamos ver, né, o porquê de determinada obra, né, naquela época, ter aquela característica, tá? No finalzinho, então, da página 12, tem esse mais ação que vai ser a tarefinha de vocês. Eu vou ler aqui com vocês, ó. Agora que já entendemos o que é um movimento artístico, podemos ampliar nosso conhecimento. Muitos movimentos que não foram necessariamente artísticos aconteceram em várias partes do mundo e tiveram diferentes ideias e reivindicações. Durante o século XIX, houve no Brasil vários movimentos que não aceitavam a escravidão. Um deles foi o movimento abolicionista, que lutou pela abolição do trabalho escravizado. Pensando nesse tipo de movimento, converse com seus colegas e com seu professor sobre as questões propostas a seguir. Que situação você observa em sua cidade, estado ou país que pode servir de tema para um novo movimento? O que será que você observa? Você pode pensar na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país, que geraria um novo movimento. Se fôssemos escrever um manifesto para esse movimento, o que estaria escrito nele? A que grupo? O que esse grupo reivindicaria? Como esse movimento contribuiria para que a sociedade fosse mais justa? Que nome você daria a esse movimento? Pense nessas questões e na folha entregue pelo professor, não vai ter folha, vocês vão fazer numa folha que vocês tiverem em casa, numa sulfite, ou se não tiver, pode ser numa folha de caderno. Crie um símbolo artístico para esse movimento que você inventou. Desculpa, foi meu alarme. Depois, mostre sua ideia para seus colegas e explique no que você pensou para produzir esse símbolo. Então, vocês vão fazer nessa folha o símbolo que você vai criar para esse movimento. Esse movimento vai vir das respostas que você vai responder ali. Se vocês quiserem fazer chamada de vídeo e fazer com algum colega essa tarefa, podem fazer. Vocês trocam ideias e fazem o mesmo movimento, tá? Então, pensem num movimento que mudaria alguma coisa na sociedade, que ajudaria alguém. Nós temos tantas questões, né? Públicas, políticas, tá certo? Bom, então, reforçando a tarefa, essa mais ação da página 12, tá? Depois nós vamos ver essa tarefinha numa live, tá ok? Tenham um bom fim de semana, saudade de cada um.